Fé, apesar de terem uma linguagem muito pastoral, e o que eu vou falar em seguida não contraria essa primeira afirmação, eles são muito diretos na sua fala. Eles não têm esse excesso de zelo na linguagem da nossa época. A nossa época é uma época em que você é incentivado a pensar o seguinte: se alguém está fazendo uma coisa que é considerada socialmente boa, Deus vai se agradar. Então, alguém é ateu, mas parte da renda dele ele doa aos pobres. Alguém é espírita e passa a se engajar em movimentos sociais em busca da ajuda do necessitado. Alguém é romano e passa a lutar por uma educação de melhor qualidade, com princípios morais que a educação brasileira, via de regra, não tem. Estas coisas socialmente são boas. Estas coisas trarão boas consequências ao bem-estar do dia a dia de uma sociedade. Isso é fato, ninguém vai negar. Mas o que nós vemos aqui na descrição do símbolo de fé é o que é boa obra. Não é que alguém não fez algo de bom em sentido nenhum, mas o que é boa obra. A boa obra, ela é definida pelo Deus da obra. Então, dar parte da renda aos pobres, se envolver em projetos educacionais moralmente alinhados com a Escritura, são coisas que, para o bem-estar da sociedade, são muito boas, mas não podem ser chamadas de boas obras. Porque tudo começa e termina em Deus. A primeira asseveração é: a boa obra é aquilo que é movido pelo Espírito de Deus, com fundamento na lei de Deus. Aqui está a definição da boa obra. Depois ele diz: quem pode fazer verdadeiramente as boas obras? Quem foi convertido por esse mesmo Espírito, que age segundo o Espírito. Estes que se converteram só agirão pelo Espírito, porém não podem se colocar em inércia, dizendo: a não ser que o Espírito me mova especialmente, eu não farei boas obras. Por quê? Porque a lei que define o que é boa obra, nela mesmo já consta a obrigatoriedade de todos fazerem boas obras. Então, a boa obra é definida por Deus, tem fundamento na lei e só é exercitada quando o Espírito do próprio Deus nos move, de uma maneira tal que aqueles que têm o Espírito de Deus têm as condições para o fazerem, porque está revelado especialmente porque há um mover do Espírito nessa pessoa. Isso de imediato exclui os ímpios, porque eles não conhecem a lei, porque eles não têm experiência com Cristo e, portanto, não são movidos pelo Espírito. Se a boa obra é o que o nosso símbolo de fé está interpretando à luz da palavra, nada que o ímpio faça, nada vai aliviar a ira de Deus sobre si. Toda vez que ele entrega uma cesta básica, a ira de Deus aumenta. Toda vez que ele dá ouvidos ao necessitado e alivia a dor do necessitado, Deus se ira mais contra ele. Toda vez que os projetos morais, educacionais e de todas as outras formas, eles são celebrados pelos ímpios, esperando que a ira de Deus seja retirada de sobre eles, Deus se ira mais contra eles. E é necessário dizer, fazer um parêntese aqui, que assim como nós percebemos que há um bem-estar social nestas coisas, Deus também não os desconsidera. Preste atenção nisso. Deus não desconsidera as boas atitudes dos ímpios.
que elas realmente trazem benefícios para a sociedade. Só que ele sabe que estas coisas são feitas por obra da providência dele, e não porque há um coração bom. E a ira vem do ponto de vista da soteriologia, ou seja, da doutrina da salvação. Porque eles fazem estas coisas porque sabem que há um Deus no céu, porque sabem que quebraram a lei desse Deus e que eles, de alguma maneira, precisam de uma religião para apaziguar a relação com o Criador. Então eles criam uma religião para si, onde nela eles são Cristo para si mesmos. Quem não beijar o filho terá a ira do Pai. Seja pela rebeldia do Salmo 2, seja pela tentativa de tomar o trono de Cristo, fazendo boas obras que não são movidas pelo Espírito de Cristo. Não se engane. Muitas pessoas que fazem boas obras ao nosso redor, elas estão seguindo a passos largos para o inferno. Não se engane. Por outro lado, não se engane você também como crente, que tem todas as condições, os recursos e principalmente o Espírito de Deus para dar frutos e fazer boas obras, e mesmo assim não faz. Deus não nos terá por inocente, como vimos agora há pouco, se quebrarmos os seus mandamentos. Ama ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Amém. Nós vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez, agora no livro dos Salmos.